O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a forma atual que a gente celebra quando a gente pensa no coração de Jesus é aquela das aparições experimentadas por Santa Margarida Maria de Alacoque, essa religiosa da Ordem da Visitação, uma ordem que tinha sido fundada com o intuito não de enclausurar as freiras, mas de que realmente elas visitassem as casas e visitassem as pessoas e vivessem aquele mistério de Maria que visita a sua prima, a sua parenta Isabel, levando Jesus a ela. Mas aquele tempo não estava preparado para isso. E então elas ficaram enclausuradas. É interessante como essa devoção realmente partiu daquele convento da Visitação e visitou os lares, as famílias do mundo inteiro. Então, de uma forma misteriosa, realizaram aquela vocação que tinham, né, de serem um instrumento, serem o meio para que Jesus visitasse e estivesse presente no seio de cada família, em cada casa, em cada lar. Essas aparições e depois a devoção que se seguiu, durante muito tempo ficaram sob suspeita. Margarida Maria foi, de alguma forma, perseguida, foi tida como uma pessoa não confiável. E, de novo, aqui se repete o mistério do Evangelho, quando Jesus ressuscita, aparece primeiro para as mulheres, que eram as menos dignas de confiança no sistema daquela época. E aqui também Jesus entrega o segredo do seu coração para uma mulher, e ao anunciar essa riqueza do coração de Cristo, também é vista com suspeita, e durante um pouco de tempo, toda a devoção ao coração de Jesus também foi vista com suspeita, e não é para menos, porque ela aconteceu no momento em que a vida da igreja tinha se transformado naquilo que a gente pode reproduzir com as palavras do filósofo Kant, a religião reduzida aos limites da razão pura. Porque tinha sido encontrado um lugar, por assim dizer, racional para a existência da igreja. Ela tinha se tornado o departamento da moralidade pública do Estado. Os governos, os países confiavam à igreja a vigilância sobre o comportamento decente dos cidadãos.
e colocavam ela como uma espécie de guardiã do bom cidadão, do cidadão correto, do cidadão honesto. E assim ela ficava a serviço do Estado, tanto é que uma boa parte dos teólogos durante toda a época moderna, 1500 até pouco tempo atrás, sustentava que os reis locais, os soberanos locais, tinham uma autoridade maior sobre a igreja do que o próprio Papa. E muito foi discutido a esse respeito, e não só era uma teoria teológica, mas ela era imediatamente colocada em prática. Os reis decidiam se uma determinada lei emanada pelo Papa ia valer no seu território ou não, se um determinado documento de Roma ia ser publicado no país. Dom Pedro fez isso, Dom Pedro II fez isso com Pio IX, quando Pio IX emanou alguns decretos a respeito da maçonaria. Dom Pedro II proibiu a publicação e prendeu e condenou por trabalhos forçados 2 bispos que se atreveram a colocar em prática os ensinamentos do Papa, contrariando as ordens do rei. Então, existe todo esse fundo, uma igreja reduzida ao departamento da moralidade do Estado, e então transformada naquele guardião da decência, da moral, das leis, das regras. Uma coisa tão distante do anúncio do Evangelho, mas ao mesmo tempo perfeitamente em harmonia com aquela cultura. E sempre que na história da salvação se tenta reduzir o anúncio a uma categoria humana, Deus suscita a voz profética, suscita o carisma profético, que é a voz dissonante, é aquela voz que diz assim: está tudo errado, as coisas têm que ser de uma outra maneira, vocês não entenderam nada do que se trata. E essa voz profética, ela saiu daquele convento de Paré-Lemonial, daquela humilde, desconhecida freira, que de repente anuncia um Cristo que tira o coração do peito e mostra para ela e diz: esse é o coração que tanto amou os homens, que só recebe ingratidão e que deseja ser amado. E ali começa a voltar a centralidade do amor. Essas palavras que a gente escutou de São João, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sem o amor, queridos irmãos e irmãs, o cristianismo se torna uma coisa incompreensível. Não se pode entender a loucura da cruz, que é o mistério central, o mistério da salvação. Não se pode entender isso, como Cristo se oferece. Não se pode entender a Eucaristia, que foi justamente esse gesto que Cristo realizou na última ceia para evidenciar e manifestar o sentido da sua cruz. Esse é o corpo que será entregue por vós. Esse é o sangue que vai ser derramado por vós. Então não se entende a loucura da Eucaristia, não se entende a loucura da cruz, não se entende a loucura da paixão de Deus pela humanidade, e se volta a um esquema muito confortável para a mente humana e para a mesquinhez do nosso coração, que é aquele: eu te amo só se você se comportar bem, eu te amo depois que você se tornar santo, primeiro seja santo e depois eu vou te amar.
em recompensa. Faz as coisas boas e aí você vai receber de mim uma recompensa em troca dos teus grandes feitos, das tuas grandes obras. Tudo centrado no ser humano, no orgulho humano que quer mostrar méritos diante de Deus. Tudo na medida desse ser humano individualista da época moderna, que só sabe olhar para o próprio espelho e que fica contando aí quantas moradas de perfeição já escalou, quantas foi para trás, quantas foi para frente. E essa é a religião, como dizia esse termo de Kant, né, reduzida aos limites da razão, reduzida à obra humana, sem entender nada do amor. Ali não entra amor, né, não entra... A igreja não é o corpo de Cristo vivendo a nova vida do ressuscitado, uma vida feita de comunhão, uma vida comunional, porque a comunhão é um mistério de amor e a graça é um mistério de amor. Então já não se fala mais da comunhão, não se fala mais da graça, não se fala mais de nada. A Eucaristia acaba virando o prêmio dos perfeitos. As comunhões durante a época moderna eram raríssimas. Tudo isso mostra o quão importante e como foi fundamental essa voz profética dessa mensagem do coração de Cristo e dessa imagem que é uma imagem realmente feita para sacudir a nossa indiferença, o nosso desamor, o nosso egoísmo, o Cristo que tira o próprio coração do peito e oferece ele a nós, porque foi isso que ele fez. É um gesto realmente eucarístico, se a gente for pensar bem. Então, Cristo que nos ama e Cristo que só quer e só espera o nosso amor, e espera tudo isso na liberdade, porque sem a liberdade é impossível amar. Então, o ser humano não pode ser constrangido pelo rei, pelo chefe de Estado, a amar Jesus Cristo, porque o amor não pode ser forçado por ninguém, não pode ser imposto por ninguém. Ele só pode ser oferecido. E essa foi a oferta que Cristo nos fez, que Cristo nos faz, na loucura da cruz, na loucura da Eucaristia, e essa é a oferta que Ele espera de nós. Se a gente não entende o amor, se a gente não vê toda a vida cristã sob a ótica, o prisma do amor, a gente não entende os santos. Nos parecem uns doentes, uns neuróticos, uns exagerados, uns masoquistas. Eu me lembro, uma vez, eu muito empolgado e emocionado, li um trecho da carta de Santo Inácio de Antioquia aos romanos. Ele está sendo levado, ele é o bispo de Antioquia, né, do 2º século, está sendo levado para ser jogado nas feras, lá no Coliseu, em Roma. E ele escreve para a comunidade cristã dos romanos, né, dos cristãos que estão em Roma, e diz assim: não tentem me livrar, eu quero entregar a minha vida como Cristo. E ali aparece um Inácio de Antioquia, poeta, que diz assim: eu sou o trigo de Deus, eu devo ser triturado pelos dentes das feras para me tornar um pão puro de Cristo. Quando eu comecei a ler, aquelas senhoras muito piedosas, senhoras católicas, ficaram horrorizadas. Que horror, padre, isso é masoquismo, que horror, isso é desejo de sofrer, como é possível? Você pode entender os santos, se a gente não sabe e não entende que é de amor que a gente está tratando, de oferta da vida. A gente não pode entender, então a gente olha para eles do ângulo da nossa pequenez, da nossa mesquinhez.
e a vida deles se torna totalmente incompreensível para nós. Por isso, irmãos e irmãs, antes de a gente pensar que o coração de Jesus e a imagem do coração de Jesus é uma imagem ultrapassada, é uma imagem que já não nos diz nada, novamente a Igreja nos convida a olhar hoje e contemplar o coração de Cristo. E se nos parece estranho a imagem conforme ela apareceu para Santa Margarida Maria, a Igreja, no seu diretório para a piedade popular, diz que a perfeita imagem do coração de Cristo é Cristo na cruz com o seu peito aberto pela lança. Então, ali está na revelação, essa manifestação do coração de Cristo que entrega tudo, que não poupa nada, que se dá completamente e que espera, porque nos ama e espera essa mesma entrega, esse mesmo amor sem limites, sem confins. A festa de hoje nos convida, então, a abraçar essa vida louca, essa entrega louca dos santos, dos mártires, dos contemplativos, de todas aquelas pessoas que fizeram da sua vida uma obra de amor. Cristo nos amou até o fim, amemos a Cristo também até o fim.